Tudo bem, pessoal? A aula de vocês agora sobre isomeria, a matéria da prova de vocês, que é a isomeria plana. O que vai ser essa isomeria plana? Primeiro, entender o que são compostos isômeros. Os compostos isômeros são aqueles compostos que possuem a mesma forma molecular, ou seja, a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios, oxigênios, nitrogênios. Quais são os elementos que os compõem? A mesma forma molecular e estruturas diferentes. Essas estruturas, quando a gente fala de isomeria plana, elas podem ser diferentes em três aspectos: em função, em cadeia ou em posição. Lembrando que nós temos dois casos específicos: a metameria, que é um caso específico de posição, e a tautomeria, que é um caso específico de função, que já a gente fala. Mas o que acontece? Quando dois compostos ou mais possuem a mesma forma molecular e estruturas diferentes, vai caber a gente a indicar qual é o tipo de isomeria que eles possuem. Bom, no primeiro caso aqui, eu tenho um composto C4H10. Esse primeiro composto C4H10, que possui aqui embaixo duas estruturas, já desenhadas aí, você vê logo de cara que essas estruturas são diferentes. Essas estruturas são diferentes, quer dizer que eles são isômeros, porque eles possuem a mesma forma molecular. Só que a gente tem que perceber qual é a diferença dessas estruturas. Primeira coisa a analisar, na ordem. Primeiro, a função. A função desse primeiro composto, ele é um hidrocarboneto. E o composto de baixo também é um hidrocarboneto. Então a gente já sabe que esses dois compostos possuem a mesma função. E a gente vai olhar o próximo critério, que é a cadeia. Os dois compostos possuem cadeia aberta. Os dois compostos possuem cadeia saturada. Os dois compostos possuem cadeias homogêneas. Só que o composto de cima tem uma cadeia ramificada e o de baixo tem uma cadeia normal. Então a gente vai falar que esses dois compostos possuem uma isomeria de cadeia. Então, ao analisar esse processo, vai ficar simples. A gente analisa se eles possuem a mesma forma molecular. Depois, a função. Se eles tiverem a mesma função, a gente olha a cadeia. Se eles tiverem o mesmo tipo de cadeia, aqui a gente olha a posição, que já vai ser um caso aqui para frente. Lembrando que nós temos dois casos específicos que são metameria e tautomeria. Você tem que lembrar que a metameria é um caso específico de posição, quando muda a posição do heteroátomo. Lembrando que o heteroátomo é aquele elemento diferente de carbono presente entre carbonos. Tipo no caso desse éter aqui, ó, que está esse mesmo éter de cá. Esse oxigênio entre carbonos, um elemento diferente de carbono presente entre carbonos, é um heteroátomo. Bom, já a tautomeria é aquela que acontece aquele equilíbrio dinâmico entre um aldeído e uma acetona, ou entre um aldeído e um enol, ou entre um acetona e um enol. Que aquela dupla muda de posição. Você tem que lembrar que essa dupla, ela faz uma ressonância descendo, fazendo com que o hidrogênio suba. E aí causando um equilíbrio dinâmico que vai formar um aldeído aí embaixo, um enol aqui embaixo. Bom, a dupla desce, o hidrogênio sobe, depois a dupla sobe, o hidrogênio desce, fazendo essa isomeria que a gente chama de tautomeria, ou isomeria dinâmica, né? Bom, são dois casos específicos que a gente vai focar mais principalmente nos três primeiros casos. Nesses três primeiros casos, de novo, vou voltar aqui, a gente vai analisar esse composto quanto primeira forma molecular. O primeiro ali, ó, nós temos 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. De baixo a mesma coisa, ó, 2 carbonos, 6 hidrogênios e um oxigênio. Só que o primeiro composto possui uma função onde eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono saturado. Isso é uma função álcool. E o composto de baixo, quando eu tenho um oxigênio entre carbonos, é uma função éter. Funções diferentes, mesma forma molecular. Esses dois são isômeros de função. Já o de baixo, você vê que eles possuem também a mesma forma molecular. C3H8O. De cá a mesma coisa. C3H8O. A mesma forma molecular e as funções também são a mesma. Hidroxila ligada a carbono saturado, que é um álcool. A mesma coisa lá embaixo, também é um álcool. Se eles possuem a mesma forma molecular, a mesma função, o próximo critério é a cadeia. Cadeia aberta, aberta. Normal, normal. Lembrando que a hidroxila não é ramificação. Normal é normal.
saturada, saturada, homogênea, homogênea. O terceiro critério, então, vira posição. A gente vai numerar essa cadeia aqui do lado direito. Nossa hidroxila está no carbono 1. Esse aqui, ó, pra gente, vai ser o propan 1-ol. E o de baixo vai ser o propan 2-ol. Provando que eles têm estruturas diferentes. Você tem nomes diferentes e as estruturas são diferentes. Bom, eu tenho a mesma forma molecular, a mesma função, o mesmo tipo de cadeia e a posição da hidroxila mudou. Então aqui eles passam a ser isômeros de posição. Esse é o primeiro caso que vocês vão ver na prova de vocês. Primeiro vocês vão analisar e me dizer qual é a isomeria presente naqueles compostos. O segundo caso que você vai encontrar na sua prova vai ser a montagem de todos os isômeros possíveis para uma certa forma molecular. Coloquei aqui o C5H10. Quando você tiver uma forma molecular que você tem que montar todos os isômeros, monta a primeira mais simples. Então, vou montar uma cadeia linear com essa quantidade de hidrogênios aqui. Eu não vou montar todos os isômeros porque esse C5H10, você tem que lembrar aqui, ó, CnH2n, esse carinha aqui ele vai ser um alceno ou um ciclano. Ou seja, ele é um composto que faz dupla ou um composto fechado. Vou começar fazendo um composto aberto, de 5 carbonos. Se eu completar todos os hidrogênios, você vai reparar, ó, 3, 5, 7, 9, 12. Eu tenho 12 hidrogênios em vez de 10 que eu queria. Sempre que você tiver uma quantidade de hidrogênios maior, você pode fazer uma ligação dupla. Sempre que você fizer uma dupla ou fechar a cadeia, você retira 2 hidrogênios daquela cadeia. Agora a quantidade está certa. Para você fazer um isômero, nesse caso você tem várias e várias possibilidades. Você pode mudar a dupla de lugar. Se você mudar a dupla de lugar aqui, ó, fazendo um outro isômero, que vai ser esse primeiro caso, a gente passa a ter um isômero de posição. Aqui eu tenho a insaturação no carbono 1 e aqui eu tenho a insaturação no carbono 2. Você pode também fechar essa cadeia. Vou desenhar em forma de segmento de reta. Fazendo a cadeia fechada, você tem 5 carbonos e 10 hidrogênios da mesma forma, e agora eu tenho um isômero de cadeia, enquanto aqui eu tinha um isômero de posição. Nesse caso a gente não consegue fazer isômero de função porque eu só tenho carbonos e hidrogênios. Mas se você quisesse, por exemplo, sei lá, fazer uma ramificação, você poderia também. Cinco carbonos e 10 hidrogênios. Então, todas as formas e estruturas que você conseguir fazer com esse composto, você pode fazer, desde que essas estruturas obedeçam a quantidade de carbonos e hidrogênios. Depois que montou as estruturas, você está com dúvida para saber se você fez compostos diferentes realmente, é só você dar nome para todos eles. Começando aqui, ó, primeiro composto, 5 carbonos da cadeia principal são pente. No carbono 1 eu tenho uma dupla. E como entra o carboneto, final é O. No segundo, pente de 5 carbonos. No carbono 2 eu tenho uma dupla. Final O. Aqui, ó, ciclo pentano. E por último, eu tenho um 3-metil but, porque 4 carbonos da cadeia principal. No carbono 1 eu tenho uma dupla. Não coube direito, mas but 1N. Se todos esses compostos possuírem nomes diferentes, quer dizer que a estrutura de todos eles é diferente. Se a estrutura é diferente e eles possuem a mesma forma molecular, eles são isômeros. Lógico que eu não vou te pedir 15 estruturas diferentes, um composto muito grande. 3, 4 é o suficiente para a sua prova. Continuando, nós temos lá na lista de exercícios de vocês, eu selecionei o exercício número 9 para a gente fazer, porque ele vai ser bem completinho e vai pegar até um pouco da matéria passada que a gente viu na última prova. Fala assim, ó, com relação ao composto representado pela fórmula, que está aí no quadro, ele pergunta quais estruturas os possíveis isômeros de cadeia e suas nomenclaturas oficiais e UPAC. Bom, primeiro eu vou formar a estrutura desse composto de um jeito que a gente consiga enxergar melhor. Tirando esses parênteses, ó, é a mesma estrutura. Só que tirando esse CH2 do parênteses. Então vou repetir ele 3 vezes, ó. CH2, 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 C, dupla O, OH.
Eu quero isômeros de cadeia desse composto, então eu já sei que eu não vou mexer na função, vou mexer só na cadeia. A cadeia aqui ela é normal, ó. Eu posso fazer uma cadeia ramificada e formar uma estrutura de um isômero dela. Então, quando você precisa de mexer na cadeia desse composto, lembra? Você tira o composto da ponta e joga ele para o meio. É o que eu vou fazer, ó. São 5 carbonos, os duplo OH lá na ponta, e aí, ó, eu tiro um carbono lá na ponta e jogo ele para o meio. Joguei ele lá para o primeiro carbono, ó, e completo os hidrogênios. Esse é o nosso primeiro isômero. Eu posso de novo, ó, ou mudar a posição desse CH3 para cá, ou fazer mais uma ramificação. Vou primeiro mudar a posição desse CH3, ó. Vou desenhar de novo o mesmo composto que eu já fiz. Que é aquele mesmo composto lá de baixo. Vou tirar esse CH3 desse carbono 2 e vou colocar ele aqui, ó, no carbono 3. Lembrando sempre de arrumar os hidrogênios. Fiz uma terceira estrutura. E eu posso também pegar essa mesma estrutura que eu tinha aqui, tirar outro carbono da ponta e jogar ele lá para cima, ó, fazendo mais uma ramificação. Então, desenhando de novo a mesma estrutura, vou colocar só os carbonos por enquanto. E aí, tiro esse carbono da ponta, jogo ele aqui para cima e está feita mais uma estrutura. E ele quer o nome de todos esses compostos. O primeiro é muito simples. Sempre numerando da ponta, ácido carboxílico, ácido, 5 carbonos, pente, só ligações simples entre carbonos, e o final oico. Lembrando que você não precisa indicar porque ácido carboxílico é sempre na ponta. O de baixo já tem uma ramificação, ó. Então, primeiro, ácido, no carbono que vai ser o nosso carbono 2, tem um metil. Então, 2 metil, 4 carbonos da cadeia principal é but, só ligações simples entre carbonos e o final oico de novo. Aqui é a mesma coisa. Carbono 1, 2, 3 e 4. No carbono 3 eu tenho uma ramificação. 3 metil, 4 carbonos na cadeia principal é but, só ligações simples e o final oico. E por último, cadeia principal com 3 carbonos e 2 ramificações, 2,2 dimetil, 3 carbonos na cadeia principal é prop, só ligações simples é e o final oico. E aí sempre aquela dúvida aqui, né? Precisaria ou não indicar essas 2 ramificações? Eu poderia falar só simplesmente dimetil, ácido dimetil propanoico? Sim, esse 2,2 sempre vai estar nesses 2 carbonos aqui, né? No caso do carbono 2, para ter 2 grupos metil. Eu vou indicar para você não ficar perdido. Bom, feito a letra A da questão, que ele cria os isômeros de cadeia e os nomes de todos eles. Ele fala algo na letra B, que é o seguinte: se eu aumentar a quantidade de grupo CH2, aqui ó, tinha lá repetição de 3 CH2, eu passo a ter, não sei, 9 CH2 repetindo. Esse composto vai ter uma tendência a ser mais polar, vai ser mais apolar. O que vai acontecer com a solubilidade dele em água? Se eu aumento a quantidade de grupo CH2, eu estou aumentando a quantidade de uma parte apolar da cadeia. Lembrando que os hidrocarbonetos são apolares. Se eu estou aumentando a parte apolar da cadeia, ele vai tender a diminuir a solubilidade em água. Então, simplesmente isso. Aumentei a quantidade de carbonos, de CH2, né, na parte apolar, eu diminuo a solubilidade em água e aumento a solubilidade também em compostos apolares. Lembrando que eu já tenho um ácido carboxílico lá na ponta, ele ainda é um composto polar, ainda faz ligação de hidrogênios, só que ele tem uma tendência a ser menos solúvel, porque eu tenho uma parte apolar maior. E aí, com esses exercícios todos, eu acho que você consegue fazer essa prova. Boa prova!